Olá, pessoal, minhas caras e meus caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Neto, sou professor de História. Vou acompanhar vocês nessa grande aventura do História do Brasil, caracterizada pelo achamento do Brasil e início da fase do Brasil colônia. Estão prontos para essa viagem histórica? Então vem comigo, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma breve observação, que seria o termo achamento, né? Na minha geração, por exemplo, a gente usava o termo descobrimento do Brasil. E hoje se utiliza o termo achamento. Poxa, professor, que picuinha, né? Porque qual a diferença de usar descobrimento, achamento? Tudo é a mesma coisa. Aí que nós nos enganamos. Não é a mesma coisa. O termo descobrimento, ele passa a ideia de que a América ela só passa a existir a partir da chegada dos europeus aqui na América. Desprezando, por exemplo, as evidências arqueológicas da presença dos homens na América desde a pré-história, surgimento, não é, de povos e civilizações como astecas, maias e incas, grandes civilizações aqui na América, não é? A cultura dos povos originários, seja na América do Norte ou mesmo aqui no Brasil, os tupinambás, não é? Os tupi-guaranis e assim por diante. Então, o termo mais apropriado seria o achamento do Brasil. Bom, nós não vamos começar essa história aqui no Brasil. Nós vamos entender primeiro o contexto histórico da Europa que permitiu a chegada dos europeus à América. Né? Essa palavra é uma palavra imprescindível em história, né? A contextualização, que é compreender como foram construídas através de um processo, né, as condições históricas que permitiram os europeus chegar à América. Então vamos lá, eu queria destacar inicialmente 3 aspectos importantes. O primeiro deles, a gente está falando de um período de transição de grandes transformações, né? Transformações de cunho social, econômico, político e também cultural. A transição feudo-capitalismo marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então é importante a gente situar, não é? Esses processos, esse contexto na linha do tempo. E em meio a essas transições, nós temos o surgimento dos Estados nacionais modernos, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, como nós conhecemos hoje. Até então, até a Idade Média, o poder político ele era um poder fragmentado, descentralizado. Existia a figura do rei, mas na Idade Média o rei ele exercia o seu poder de direito e não poder de fato. Com o processo de centralização política nas mãos dos reis, que vai dar surgimento aos Estados nacionais modernos, ou monarquias nacionais, nós temos aqui uma condição imprescindível para compreender as grandes navegações europeias. E aí sim, nós chegamos na expansão marítima europeia, um grande advento, não é? Que praticamente inaugura a Idade Moderna. Para muitos historiadores, foi o primeiro processo de globalização da história, interligando os capitais europeus, a mão de obra explorada na África e trazida principalmente para a América, na condição de povos escravizados, não é? Os gêneros tropicais que eram produzidos aqui na América, como o açúcar, o tabaco, o algodão e as especiarias do Oriente. Não é? Então, para muitos historiadores, foi o primeiro processo de globalização da história. Vamos falar um pouquinho, né, da influência desse período de transição feudo-capitalismo? O primeiro aspecto que eu queria destacar é do ponto de vista econômico. A economia, como é um momento de transição, nós temos a coexistência de 2 sistemas. O feudalismo, caracterizado por uma economia de autossuficiência, de subsistência, não é? Para o capitalismo, que é uma economia voltada para o mercado. Nesse momento, o capitalismo passa pela sua primeira fase, que é conhecida como capitalismo comercial, mais conhecido como mercantilismo. Lembra disso? Mercantilismo seria caracterizado pelo acúmulo primitivo de capitais, não é isso? E em meio a essas relações de comércio, não é, que se desenvolveram a partir das cruzadas medievais, principalmente na região do mar Mediterrâneo, não é? A Itália foi o berço do renascimento comercial. Aquelas rotas que eram rotas dos cruzados que iam para o Oriente se transformaram em rotas de comércio, reorganizando o comércio entre a Europa e a Ásia. E isso possibilitou o renascimento comercial, o renascimento urbano e o surgimento de uma nova classe social, que vai ser conhecida como burguesia.
A burguesia vai ser importante, né? Porque ela que vai financiar os estados nacionais. Tudo bem, pessoal? Um outro aspecto que eu queria destacar é que, socialmente falando, a Idade Média ela se caracteriza por ser uma sociedade estamental ou estratificada. Não havia mobilidade social. E a burguesia traz uma mudança importante. A ascensão social a partir do trabalho e do comércio, uma ascensão econômica, não é? Formação dos estados nacionais modernos. Aqui eu queria que vocês anotassem no caderno, porque é um ponto importante, é um pré-requisito para a expansão marítima acontecer. A existência dos estados nacionais. Porque como a gente está falando de um grande empreendimento, que são as grandes navegações, somente um estado centralizado seria capaz de promover esse evento. E aí a gente vai trazer um assunto, não é, para a nossa história. Portugal. Portugal foi o primeiro Estado nacional a se consolidar na Europa. Houve um surgimento do Estado de Portugal de forma precoce, comparado com outras nações europeias. E eu queria falar um pouquinho sobre o surgimento de Portugal, brevemente, não é, porque seria um tema para uma outra aula. Primeiro ponto, não é? Portugal surge como Estado nacional a partir de uma guerra conhecida como Guerra de Reconquista. Essa guerra ela traz ainda o espírito das cruzadas medievais. Vamos lembrar um pouquinho o que foram as cruzadas? Foi convocada pelo Papa Urbano II, da Igreja Católica, para que a nobreza europeia retomasse o controle sobre a Terra Santa no Oriente Médio. E isso acabou levando a uma luta contra, entre aspas, os infiéis, que são os muçulmanos. Porém, havia presença de muçulmanos em território europeu, na Península Ibérica, aqui no mapa em verde. A Guerra de Reconquista, então, traz esse espírito das cruzadas para expulsar os mouros, que eram povos islamizados, que viviam na Península Ibérica. A partir da expulsão dos mouros, surgiram reinos católicos, e a partir desses reinos católicos é que vai dar origem aos estados nacionais. Então nós temos aqui o Reino de Leão, Castela, Granada, Aragão, Navarra, que vai dar origem ao Estado espanhol. E aqui nós temos Portugal, bem próximo ao Oceano Atlântico, não é? Agora, isso do ponto de vista geográfico. Agora, do ponto de vista político, o evento que marca essa consolidação do Estado Nacional Português vai ser conhecida como Revolução de Aves. Ela ocorreu no ano de 1385 e ela representou uma disputa pelo trono de Portugal entre dois grupos. De um lado, Dom João de Castela, que tinha o apoio daquela nobreza mais tradicional em Portugal, e Dom João de Aves, que tinha o apoio de uma burguesia mercantil. Quem sai vitorioso nessa disputa? Dom João de Aves, que vai consolidar o seu poder no trono português com o apoio da burguesia mercantil. E por isso, pessoal, que na história não há coincidências. 30 anos depois da Revolução de Aves, Portugal dá início a um processo da expansão marítima, conquistando a região atual do Marrocos, que na época era chamada de Celta, iniciando assim a sua rota via Atlântico até chegar nas Índias. É nesse contexto que foi possível o surgimento de grandes investimentos na expansão marítima europeia, tão bem narrada nos livros, né, nas narrativas de Camões, né, que traz esse assunto como uma verdadeira epopeia dos portugueses. Obviamente que a gente está falando de uma mentalidade que também estava em transição. Né? Como a gente está falando de transição feudo-capitalismo, coexistia duas formas de mentalidades. Uma mentalidade mais supersticiosa, religiosa, advinda da Idade Média, e uma mentalidade mais racional, já que há influências aqui de um pensamento mais científico, não é? Copérnico, Giordano Bruno, e depois, não é? Outros grandes nomes da ciência como Isaac Newton. Mas, enfim, as grandes navegações, elas surgem, então, com um objetivo muito claro. Dentre eles, a busca por rotas alternativas para se chegar ao Oriente e, com isso, acessar o lucrativo mercado oriental, que é o mercado de especiarias, não é? Temperos e também de tecidos de luxo, como a seda, não é? Que vestiam aí a burguesia, principalmente, que estava em ascensão, mas também a nobreza tradicional. E por que buscar uma rota alternativa, já que havia comércio no mar Mediterrâneo? É porque no mar Mediterrâneo
haviam mediadores que encareciam os produtos, diminuíam a margem de lucro, não é? E outro motivo seria o domínio da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. A Constantinopla é a atual cidade de Istambul, na Turquia. Constantinopla é um elo de rotas comerciais da Ásia até a Europa. A partir do momento que ela foi bloqueada, houve a necessidade de buscar rotas alternativas. Busca por metais preciosos. Na medida que nós temos o desenvolvimento de uma economia de mercado, uma necessidade vai surgir, a cunhagem de moedas. E essas moedas eram cunhadas a partir da prata e do ouro. E esses metais eram escassos na Europa, então também havia o objetivo, a partir das grandes navegações, de ter acesso a metais preciosos. Expansão da fé católica. Nós temos, então, na expansão marítima, uma moeda com duas faces, uma econômica, mercantil, e a outra religiosa, também trazendo aquilo que eu chamei para vocês de espírito cruzadista. Então, a expansão da fé católica por meio da catequese, né? O combate aos infiéis, estabelecendo aí a conversão dos gentios, por exemplo, a conversão de muitos indígenas aqui no Brasil, por meio de uma ordem que ficou conhecida como os jesuítas, né? Então, esses são os principais objetivos das grandes navegações, que só foram possíveis a partir de grande aporte de investimentos de um Estado centralizado. Pessoal, tudo bem por enquanto? Estão acompanhando bem? Então vamos para mais um passo, né? Como a gente falou de Estados nacionais modernos, né? E Portugal foi o pioneiro, né, dos Estados nacionais, foi o primeiro a investir em expansão marítima. Vamos agora compreender de uma forma um pouco mais cuidadosa quais foram as condições que permitiram Portugal sair na frente nessa corrida. O pioneirismo de Portugal nas grandes navegações. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, eu queria destacar aqui o aspecto da organização precoce do Estado Nacional Português. Portugal, então, consolida seu Estado Nacional a partir da Revolução de Aves, em 1385. Sai na frente da Espanha, sai na frente da Inglaterra, sai na frente da França. No caso da Inglaterra e França, eles estavam envolvidos em guerras, né? A Guerra dos 100 Anos, depois a Guerra das Duas Rosas, né? Um outro ponto importante, a localização geográfica de Portugal. Essa localização estava próxima ao Atlântico, o que favoreceu o início das grandes navegações. Outro aspecto seria o desenvolvimento tecnológico. O que eu estou chamando de tecnologia nesse momento? O desenvolvimento da bússola, das caravelas, da cartografia. Portugal era um país conhecido como um país de exímios cartógrafos, não é? Cartografia muito precisa de Portugal. E instrumentos como o astrolábio. Boa parte desses instrumentos de navegação vieram de origem do Oriente, não é? Dos árabes, que se guiavam nas rotas lá no Saara pelas estrelas. E esses instrumentos foram incorporados também nas grandes navegações. Outro ponto seria a presença de uma burguesia mercantil. Quando eu falo do surgimento de um Estado nacional, quem financia esse Estado é a burguesia. E Portugal tinha uma burguesia mercantil ávida de ampliar os seus lucros. E eles vão apoiar esse grande empreendimento representado pelas grandes navegações. Portugal não se envolveu em guerras. A partir da expulsão dos mouros da Península Ibérica e a consolidação do seu Estado Nacional, Portugal não se envolveu em conflitos, nem internos, nem externos. Isso possibilitou uma grande disponibilidade de capitais que vai ser investidos, então, nas grandes navegações. A experiência náutica portuguesa, a principal atividade econômica de Portugal era a atividades pesqueiras. E isso vai dar um know-how, uma experiência, uma expertise aos portugueses em navegações. E a Escola de Sagres, a lendária Escola de Sagres, né, que eu coloquei entre aspas, não foi à toa. É porque é uma discussão se ela realmente existiu do ponto de vista físico, não é? Porque hoje se entende que a Escola de Sagres, na verdade, ela não foi uma escola de formação de navegantes, mas um ponto de encontro entre navegantes experientes que trocavam informações, que trocavam as suas experiências, né? Trocavam figurinha, digamos assim. Então são esses os eventos que se associaram e possibilitou Portugal a se tornar pioneiro nas grandes navegações. O destaque aqui seria a organização de um Estado nacional
consolidado com a Revolução de Aves de forma precoce, né, comparada aos outros estados, né, nacionais europeus, que depois também vão consolidar-se, né, e vão disputar a expansão marítima também com portugueses e com espanhóis. Tudo bem, pessoal? Então esse foi um panorama geral do contexto europeu, para que a gente compreenda, não é, os motivos, o contexto que está inserido a presença dos portugueses, né, que vão desenvolver a sua colônia aqui na América, chamada América Portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Esse quadro aqui ilustra a chegada dos portugueses, e a gente já vai ter aqui o primeiro contato, né, com os povos nativos, os povos originários da América, os indígenas, né? Povos que muitas vezes se encontram narrados de forma amistosa, né? Que eles trocaram presentes, festejaram, e realmente no primeiro momento houve esse contato mais amistoso, mas não podemos esquecer que houve um choque cultural, a gente está falando de culturas diferentes, e o que rege a presença europeia aqui na América, incluindo os portugueses, é de uma mentalidade eurocêntrica, etnocêntrica, ou seja, aquela ideia de que a minha cultura é superior à do outro. E isso é que vai gerar a imposição, por exemplo, da religiosidade cristã sobre a cultura indígena. Mas esse vai ser um tema que a gente vai falar em outra aula, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais dos povos originários aqui da América. Então, as rotas de comércio, então olha aqui no mapa, essa rota de linha azul seria o périplo africano. Portugal vai chegar até o Oriente, as Índias, né, Calicut, fazendo périplo africano, contornando o continente da África. Bartolomeu Dias, não é, foi o navegante que vai dar início a essa longa viagem, até o Cabo das Tormentas, né, que depois passou a ser conhecida como Cabo da Boa Viagem. Cabo das Tormentas não é um nome muito sugestivo, não é? E Vasco da Gama ele vai terminar essa viagem chegando até as Índias, né? E em meio a essa rota comercial, nós temos aqui um desvio, né, essa linha em vermelho que chega aqui à América, mais precisamente a Porto Seguro, na Bahia, que vai dar origem ao surgimento do nosso querido e amado país, o Brasil. Muitos aprenderam, como eu, por exemplo, na escola, que foi o acaso que trouxeram os portugueses, que os ventos, né, sopraram e tocaram as naus e elas se desviaram e chegaram aqui ao acaso. Isso é discutível, até porque os portugueses eram exímios cartógrafos, e há indícios da presença portuguesa aqui no Brasil em 1498, 2 anos antes de 1500, não é? Quando Cabral chega ao Brasil. Oficialmente, a descrição da nossa terra vai estar presente na carta, não é, do escrivão das naus, Pero Vaz de Caminha, que descreve a beleza da terra, né, das árvores, fala também a possibilidade de conversão dos gentios, dos indígenas, né? Mas ele não fala naquilo que a coroa portuguesa mais queria ouvir, se havia ou não ouro e prata. Né? Por isso que, inicialmente, Portugal ele teve um desinteresse relativo em relação ao Brasil. O foco dos portugueses continuava sendo o Oriente. Então, o Brasil se transforma num entreposto comercial dessas viagens entre Portugal até o Oriente, porque o principal objetivo aqui seria encontrar ouro e prata. Eles vão encontrar, mas não nesse primeiro momento, né? Ouro, a gente vai falar aí do final do século XVII, século XVIII, né? Dando início a um ciclo econômico, né, que é o período aurífero no Brasil, que também é um tema para uma aula um pouco mais à frente. Esse relativo desinteresse, então, ele é marcado num período aproximadamente de 30 anos, entre a chegada de Cabral aqui ao Brasil em 1500 até 1530. A gente costuma chamar essa primeira fase, né, de período pré-colonial, ou seja, um período que antecede o processo de colonização efetiva do Brasil. Então, de 1500 a 1530. Mas mesmo com esse relativo desinteresse, houve uma exploração econômica aqui no Brasil por parte de Portugal. Né? Então, vamos destacar aqui quais são as principais características do período pré-colonial. Primeiro, né, o foco continua sendo o Oriente, até 1530, depois de 1530 isso vai mudar, só que isso vai ser um tema para a próxima aula, o que levou os portugueses a efetivamente iniciar, então, de fato, uma colonização do Brasil. Não é?
Segundo ponto, formação de feitorias no litoral. O que seriam feitorias? Seriam entrepostos na costa do Brasil. As feitorias seriam pontos importantes onde se acomodava aquilo que era explorado naquele momento. Principalmente o quê? Pau-brasil, não é? A gente vai ter aqui o desenvolvimento de uma economia extrativista vegetal. O pau-brasil, ele tinha um certo valor porque ele era utilizado, eles extraíam uma pigmentação vermelha, não é? Para tingimento de tecidos, então isso tinha um valor comercial muito grande na Europa e passa a ser uma das primeiras atividades econômicas exploradas por Portugal no nosso continente. Pau-brasil e também as drogas do sertão. Drogas do sertão, especiarias do Ocidente, né? Então, tipo Guaraná, que também passa a ter algum tipo de valor comercial. Tudo isso era explorado e acomodado nas feitorias. E aí chegava o Manaus, o navio de Portugal, pegava esses produtos, né, punha nos navios, seguia em direção ao Oriente, fazia o comércio e depois eles voltavam a Portugal. Um ciclo que muitas vezes demorava muito mais de um ano, né? De saída de Portugal, vinda ao Brasil, ida até a Ásia e depois o retorno a Portugal. Era uma grande aventura, né, se a gente for pensar. Estabelecimento do estanco. O que é o estanco? Estanco já traz aqui uma perspectiva que vai nortear a relação entre Portugal e o Brasil colônia, que seria o Pacto Colonial. Uma das características do chamado Pacto Colonial seria a questão do monopólio real. Então, somente os portugueses poderiam explorar essas riquezas, né, extraídas de forma predatória do Brasil. Né? Outro país, vamos supor aqui a França, por exemplo, eles não poderiam fazer esse tipo de comércio. Então, quando eu falo esse produto é um produto de estanco ou produto estancado, significa que ele é um produto de monopólio de Portugal. Prática do escambo. Os indígenas, eles nesse primeiro momento não serão escravizados. Eles vão trabalhar, não é, mediante trocas com os portugueses. Há muitas questões caricatas disso, né? Que traz o indígena como um cara bobo, que você dava espelho e ele trocava pelas riquezas, né? Na verdade, há duas culturas com perspectivas totalmente diferentes, né? Por exemplo, os indígenas trocavam com os portugueses em troca de anzol, que tinha uma função para os nativos, né? A pesca, por exemplo. Então, o escambo seria uma troca com esses nativos no primeiro momento. Tudo bem? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, né, um ponto muito relevante, né, que eu acabei não comentando com vocês, mas quero fechá-la com esse ponto, seria a questão do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Como eu disse, Portugal foi precoce, não é, na expansão marítima, sai na frente, mas a Espanha também acaba participando desse grande evento, não é, fazendo a chamada circunnavegação. Então, em meio a essa disputa territorial com a Espanha, nós temos a divisão da América, não é, por meio de um acordo. E aí eu queria destacar a capacidade diplomática de Portugal, não é, que conseguiu delimitar o seu território, que vai ser conhecida como América Portuguesa, não é, essa parte aqui oriental da América, que depois a gente vai falar disso na próxima aula também, não é, pelas vias diplomáticas e não através das guerras, como comumente era feito a disputa territorial até então. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha que dividiu as terras a descobrir no Novo Mundo por uma linha imaginária, a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, no continente da África, né? Essas terras, então, a leste seriam de Portugal, o que inclui aí o que a gente vai chamar de Brasil Colônia, né? E a oeste da Espanha, encerrando as disputas ibéricas. Encerrando nesse primeiro momento, né? Porque depois nós teremos uma mudança na configuração territorial. Porém, esses temas serão temas para uma próxima aula. Pessoal, espero ter contribuído com vocês. Nós encerramos nesse momento a nossa aula. Tenha um bom estudo e até a próxima. Até mais.